É. Ó, pessoal, então, a programação orientada a objetos aí, eu vou falar mais de conceito. Aí vocês vão complementando aí, porque eu também tô entendendo agora, fazendo, né, toda essa trajetória. Aí eu vou fazer as 3 semanas, tá? Vai falar disso aí de paradigma, que acabamos de falar, então. O paradigma de programação, né? Os paradigmas que existem, as classes, objetos e encapsulamento. E aí a terceira semana ele falou de herança, polimorfismo e interfaces. Semana 4 não chegamos ainda, vai chegar na próxima semana. É, tudo isso aqui a gente vê em Python, porém, né, o que eu falei para vocês aí, não foi muito detalhado, né? Eu acho que Python ele buscou fazer outras referências de programa lá para nós, de árvores, é, de fila, pilha, colocou outros conceitos que não a programação, né? E pelo que eu estou entendendo aqui do curso, a gente aprendeu esses conceitos em Python, né? Numa programação. Depois ele veio com estrutura de dados e colocou em linguagem C++, que também é orientado a objetos, né? Um pouco orientado a objetos, não muito, mas e agora ele está trazendo o Java. Então ele está passando por várias linguagens de programação, a gente está passando ao mesmo tempo. E, vamos dizer assim, tô dando uma pincelada, né? Pelo que eu observei, é isso. Nenhuma delas a gente ainda, né? Fez algum programa a fundo nisso, né? Tudo olha, funciona assim, essa daqui funciona assado. Cada uma vai ter o seu jeito de você digitar o código, né? A gente viu isso em Python, que era de um jeito, C é outro, e Java é outro, e HTML, que é uma linguagem de marcação, é outro jeito, né? Que ele coloca aqui, ó, a semana 1, né? A gente vai começar aí. Eu fiz um vídeo instalando, que o Ricardo não conseguia instalar. Eu vou colocar, daqui a pouco eu já ponho no YouTube. Hoje de manhã eu fiz o vídeo. E agora a gente vai falar de linguagem Java e programação orientada a objetos. Então, ó, os links estão aqui de Java e do NetBeans. Então, não adianta você instalar a IDE, lembrando que a IDE é onde a gente vai digitar o programa, né? Que é você cria o programa dentro da IDE, e a IDE ela tem um editor de texto, lembrando que ela é todo o ambiente de programação, né? Então, ela é o editor, ela é o compilador e ela roda o programa. O Java, né? Você tem que baixar na Oracle, que é o primeiro link aí. Foi eles que desenvolveram. E aí a gente estava falando disso agora, os paradigmas, né? Então, existem vários. Existe o funcional, que é sequência de funções executadas de modo empilhado. A declarativa, que modela o problema por meio de assertivas, que no caso a gente nem chegou ainda. SQL é de banco de dados. Não lembro, eu já cheguei a fazer algumas coisas em banco de dados de SQL, que você instala o servidor, não sei se ainda está do mesmo jeito, né? Depois, quando chegar nessa matéria de banco de dados, a gente vai ver. E HTML. SQL basicamente não mudou, Não não. mudou, né? Select, asterisco, from, é aquele mesma É, coisa. Então, que beleza. varia um pouco é de SGBD para SGBD, por exemplo. Oracle tem umas coisinhas própria de Oracle, PostgreSQL tem umas coisinhas de PostgreSQL, MySQL tem umas coisinhas de MySQL. O MySQL muda um pouco do SQL mesmo, né? É interessante que o SQL, ele era da Microsoft, né? E um aluno aí, veterano, ele deu um curso disso aí pra nós nas férias aí, não sei quando, ele fez em janeiro, acho, do ano passado. Foi em janeiro que ele chamou a galera, que foi aqui de Guarulhos, ele juntou, na saída da primeira prova, ele ficou lá pegando o WhatsApp de todo mundo, foi aí que eu comecei a entrar em grupo. E ele fez um curso disso aí, de SQL. Achei legal, porque daí ele foi explicando e ele falou que o MySQL é um pouquinho diferente. Esses outros aí que você falou, o PostgreSQL. Tem outros, né? Eles foram gerando outros, né? E o SQL, na verdade, ele veio da Microsoft e agora é engraçado que a Microsoft já está instalando ela até em Linux, né? Porque eles perceberam que
Antes só instalava no Windows, né? Agora eles já estão colocando em qualquer sistema operacional aí. A procedural, que é conjunto de passos computacionais a serem executados, rotina, subrrotina, métodos, né? E a orientada a objetos, que é o que vai interessar pra gente, que é na composição e interação entre várias unidades conhecidas como objetos, né? Então, isso aqui na verdade foi uma evolução que foi existindo, né? Como a nossa amiga Antônia aí falou, né? O SQL continua ainda com declarações, né? E só para vocês terem uma ideia de como funciona, você instala um servidor de banco de dados, cria suas tabelas lá dentro dele, né? Com os dados que você vai inserir e vai consultar. E dentro do seu programa você chama o SQL, executa a consulta ou a inserção de dados dentro da tabela. E aí ele devolve para você dentro do seu programa aquela consulta ou a resposta. Se você inserir os dados, eles simplesmente inserem na tabela e acabou, né? Então, basicamente, são essas 4 aí que ele falou, desses paradigmas, né? Então, a gente está mais centrado nessa de objetos, né? Que seria o quê? Busca resolver problemas, né? APO. E tem a aproximação do mundo real, que é o que a gente acabou de falar aí, né? Vai programar em Java, ele vai fazer a disciplina voltada no Java, que é orientado a objetos, tem ampla utilização em celular, TV, foi modelado no C++ e desenvolvido pela Sun Microsystems, que agora é a Oracle, na empresa. É feito em bytecodes, que é tarefas a serem executadas na fase de execução, são portáveis e independem de uma plataforma. Isso aqui acho que é o diferencial, né? Você pode executar ela, ó, como é uma máquina virtual, JVM, você pode rodar no Windows, no macOS, no Linux, etc. Esse processo de virtualização, aí se alguém quiser falar também, ele tá em alta agora, porque o Linux vem colocando isso dentro dele, a virtualização de eu rodar um sistema operacional dentro de outro sistema, ou rodar algum sistema embarcado lá dentro, né? Ou no caso do Linux, eles vêm rodando agora com aquele IoT, né? Com aquelas esses novos dispositivos que você comanda, né? Eu vi eles criando um sistema chamado Home Assistant, um sistema que roda dentro. Você tem que criar uma máquina virtual para você rodar ele dentro do Linux, né? Ou rodar ele simplesmente como um sistema operacional. E aí você consegue fazer várias coisas dentro dele. Ligar, apagar a luz, programar lá. Se eu chegar em casa, o que vai acontecer. Ele tem vários tipos de opções que você faz que roda dentro de uma máquina virtual. Então o Java, ele é a mesma coisa, ele roda dentro dessa virtual e por isso tudo que você escrever, ele vai rodar no Windows, no Macintosh, no Linux. Algum colega aí do grupo falou que foi até feito no rover, né, da NASA. Eles enviaram um robô lá para Marte e os caras fizeram em Java, né, a programação dele dentro lá foi em Java. Acho que talvez por conversar, né, entre os sistemas. Isso também que é legal, porque você cria um programa só e você consegue rodar, né, em vários sistemas operacionais. Que antes era um desafio até, né? Você ficar tendo que fazer um programa para cada um aí, né? No caso, né? E as empresas, elas costumam mesclar muito, né? Ainda se usa muito Windows, né? Por aí. Não sei até quando também, que o Linux vem ganhando força aí no mercado e por ser de graça, principalmente, que você baixa vários tipos de distribuição e agora eles fizeram distribuições aí de diversas formas aí, que até mais fáceis de mexer, né? O que era bem difícil antigamente, agora está se tornando fácil. Então, não sabemos aí, né, o que vai ser desse futuro aí, né? Mas cada um vai ter que se inovar mais para tentar ganhar mercado, né? Inclusive o Android, né? O que a gente usa em celular aí. Da Apple ele tem o próprio, né? O iOS.
A Apple tem o próprio sistema operacional do iPhone. Mas a Samsung e os outros, Motorola, etc., adotaram o Android. E o Android, ele é rodado em Linux, né? Então, já começaram a tomar o mercado de celular, né? Bom, aí ele fala da programação Java. Então, ó, você vai ter um editor, eu coloquei até os slides dele, um arquivo de origem, um compilador, uns arquivos de classe, arquivos do próprio sistema, library files, que daí você junta nessa máquina virtual e você tem o programa seu rodando, né? Então, aqui você vai escrever um programa, ele colocou também nos slides, esse mesmo a foto que eu tirei de lá, foo.java, né? Vai ter os arquivos de origem na linguagem Java, vai colocar dentro de um compilador, né? Vai ter a saída nos arquivos intermediários, que eles falam numa linguagem intermediária, né? Ó, um nome de arquivo novo, foo.class, né? Atualmente, em vários casos, o programa é distribuído na forma de arquivo .jar, né? Que se estende em Java Archive File, né? Que é o nome, a abreviação, né? De arquivo Java, né? E aí, esse .class roda numa máquina virtual no Linux, ou no macOS, ou no Windows, né? E eles executam e você tem o mesmo resultado de saída, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, esse é o grande diferencial dessa linguagem, né? Dela poder rodar em vários lugares aí com a mesma programação. Então ele começa a colocar aí as definições, que eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, que eu acho que é isso que vai ser mais cobrado. Talvez tenha a linha de código, depois semana que vem, eu vou ter mais tempo essa semana, aí a gente trabalha só em linha de códigos com as definições, né? Acho que é até melhor. Faz um paralelo lá entre estatística e os códigos, porque eu acho que daí a gente começa. Ô Anderson. Oi, diga aí. Se você tiver os códigos também é bom. Código? Não sei, mas diga aí, se tiver exemplo. Não, tem um monte aqui. Se precisar, tá. Eu mostro, eu passo. Vai estar um pouco bagunçado. Não, mas eu ia te perguntar uma coisa. Eu tô vendo nesse slide aí que não tá contemplando os atributos. Não, vou chegar lá ainda. Eu só ia perguntar se lá na frente tem. Tem. Que ele colocou esses 3 aqui primeiro, né? Ó. Ele colocou a definição de classe, que é um pacote de instruções que especifica o tipo de dados e operações que podem ser feitos. Os métodos, foi o que a gente falou agora há pouco. Instruções dentro de uma classe agrupadas em um ou mais procedimentos. E os identificadores são as palavras usadas para escrever programas. Lembrando que as aspas são strings, né? Então, ele deu lá um monte lá. Deu goto, deu if. Isso são palavras que a gente usa, né? Para nós aqui no Brasil fica um pouco mais fácil, porque normalmente são palavras de idioma inglês, né? Então, eu acho que para eles lá talvez seja mais difícil, porque você vai lendo o programa como se tivesse, sei lá, se tivesse tudo escrito em português, talvez ficasse muito mais complexo da gente entender o que é um identificador, que são palavras do programa, que o programa lê e vai executar uma certa instrução, né? E a gente tem essas strings, que são as frases que vai aparecer na tela, são perguntas que você vai fazer para o usuário, variáveis que a gente declara. Então a gente pode pôr o nome, normalmente a gente põe o nome de variável, a gente coloca o nome dela em português, não coloca em inglês, né? E lá, para eles lá, eu acho que nesse sentido fica mais difícil, né? Porque você está usando uma linguagem de programação junto com a língua inglesa, e muitas vezes elas se parecem, não, né? São iguais até, então para eles fica meio difícil ali, né? Lembrando que os identificadores são case sensitive. O que quer dizer isso?
você digitar em caixa alta ou caixa baixa aqui, colocar maiúsculo ou minúsculo, eu até coloquei aqui, ó, de propósito, né, ó, o C maiúsculo, o A minúsculo, né? Então, no Java e no Linux também, né, todos os comandos que você dá, eles veem esse lado de se estar digitando com o caps lock ligado, que é aquele que deixa tudo em caixa alta, né, aquela tecla que deixa tudo com letras maiúsculas, né? Ou minúsculas. Então no Linux tem essa diferenciação também. Você criar um diretório lá, uma pasta com tudo minúsculo e criar uma com o mesmo nome, as letras todas elas maiúsculas, você vai ter que, na hora de entrar na pasta, você tem que escrever tudo maiúsculo para entrar na pasta que é toda ela maiúscula e tudo minúsculo para entrar na outra. Se você digitar errado, uma maiúscula, outra minúscula, ele fala que ele encontrou a pasta. E a mesma coisa aqui no Java. E os componentes, né, esses são os componentes que a gente tem dentro do programa, né? E aí, a semana 1 foi basicamente isso.